Mais uma vez, feliz sábado a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui na casa de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Fernando. Obrigadão. Do Deus Todo-Poderoso, para estudar um pouco mais sobre a sua palavra. Nós estamos estudando o livro de Daniel comigo e estamos estudando com alguns outros livros, o livro de Marcos com Edu, né, Marcos? Livro de Marcos com Edu. O Luiz está fazendo algumas incursões em algumas das cartas e o Clairton também está com alguns temas. Vocês perceberam que nós estamos trabalhando esse ano com temas, com sequências, né? Com algumas sequências, de modo que a gente tenha não algo estanque, momentâneo, mas uma continuidade do aprendizado, uma continuidade da mensagem, para que a gente possa fazer uma construção do conhecimento e, sobretudo, uma construção da transformação. Eu preciso me conter, né, porque eu falo rápido, e aí quem tem que traduzir, igual o Felipe tem que traduzir também ali, ele até desiste algumas vezes, né? E aí o Clairton ele vai no ritmo quando ele vai me traduzir aqui, aí eu tenho que me adaptar ao ritmo do Clairton, porque senão eu tô... Pois é, não, porque o Clairton ele fala tranquilo. Clairton, eu sou agitadão, eu sou agitadão, né? E aí o Clairton sabe, eu vou fazer uma referência aqui, é uma coisa que vocês, não é algo que eu indique para vocês, mas vocês conhecem histórias em quadrinhos, não conhecem? Histórias em... Só os mais velhos? Vocês sabem que existe uma história em quadrinho da Marvel. Conhecem a Marvel? A Marvel tem um personagem que chama Hulk. Começou o quê, Edu? Nem comecei o sermão ainda. O Hulk. Vocês conhecem o Hulk? Da minha infância, na minha adolescência, na minha adultice, na minha velhice, é o meu personagem preferido. Tá? Eu gosto muito do Hulk. E ele tem uma característica. Qual é? Quanto mais bravo ele fica, mais verde não. Mas ele fica mais forte. Mais verde não muda a cor não. Pessoa sem referência popular, não tem condições uma coisa dessa. Mas ele tem uma outra característica interessante. Tem duas pessoas que conseguem tranquilizá-lo. É o Sentry, que é um herói lá, que é uma cópia do Superman. É o homem com o poder de 1 bilhão de sóis explodindo. Você viu? Eu conheço, hein? Conheço, você viu? E o outro é a Viúva Negra. Ela consegue tranquilizar o Hulk. E são pessoas que conseguem... Às vezes você tem na sua vida pessoas que conseguem te trazer de volta e te tranquilizar em algumas situações. Né? Você tem um jeito, cada um de nós tem uma forma, tem uma maneira, tem um jeito de ser, mas existem pessoas que elas conseguem meio que te trazer de volta pela maneira, né? Pela forma tranquila, pela maneira de falar. Quando eu estou conversando com o Clairton, com o Eduardo, com o Luiz, nas reuniões de acionato, eu sou muito agitado. Então, eu sou bem agitado, eu sou bem expressivo também. Na comissão da igreja, o pessoal já sabe disso também. Teve um dia que eu estava aqui conversando com no dia das mulheres, né? Da programação das mulheres. Aí eu fui falando um negócio com a Didi ali, eu fui entregar um negócio para ela e aí eu falei assim, Didi, você quer? Ela, não me recordo como é que foi o contexto todo, mas a Didi fez, eu falei, pega. Ela, sim. Você sabe que eu sou muito paciente, né? E a Didi mas a gente não conseguiu olhar um para a cara do outro depois desse dia, porque naquele dia a gente não conseguiu nem, olhava e começava a lembrar da paciência. Existem momentos em que você precisa de pessoas que nos trazem de volta, que te tranquilizam. Quando você fala mais alto, a pessoa, ao invés de subir a voz, ela continua no mesmo ritmo, ou fala mais baixo, e etc. É uma dificuldade no relacionamento matrimonial esse tipo de comportamento, né? Porque é a briga constante por quem manda dentro de casa. E quem manda dentro de casa é quem fala, supostamente, quem fala mais alto, não é? Em Cristo, não. Em Cristo, quem realmente tem o poder é aquele que fala mais mansamente. Mais mansamente. E a gente tem que aprender isso, a gente tem que aprender a ser assim. Aí quando eu converso com os meninos, eles geralmente são todos bem
tranquilos, formas diferentes, mas bem tranquilos. E aí eu já estou me acostumando a ponto de que quando vai para a reunião de ancianato, eu já olho assim, porque naturalmente para mim, assim, quando a pessoa fala muito tranquilo comigo, aquilo me deixava... Fala, vai, bora. Não, eu já estou me acostumando, graças a Deus. Por quê? Porque a gente vai aprendendo uns com os outros também, né? Você vai aprendendo e as pessoas vão te ensinando. E essa é a coisa maravilhosa, das pessoas irem aprendendo uns com os outros. Nós não somos perfeitos e na nossa imperfeição, muitas vezes, nós nos comportamos como o rei que nós vamos falar hoje, o rei Belsazzar, esse rei Belsazzar. E nós estamos falando, então, do capítulo 5 do livro de Daniel, na nossa sequência, no nosso caminhar através do livro de Daniel. Nós estamos terminando, no meu próximo sermão, que não será próximo sábado, nós vamos terminar a parte histórica do livro de Daniel. Então, quando nós terminarmos a parte histórica, aí vem a parte profética. Uau! Oi? Ah, não, tá. Eu não ouvi, não. Mas assim, nós vamos entrar na parte profética. E a parte profética é a parte mais... Eu gosto muito de história, mas a parte profética é a parte mais gostosa de estudar o livro de Daniel, com exceção do capítulo 11, Rubinho. O Rubinho está, desde que eu falei que eu ia falar sobre Daniel, o Rubinho está assim, eu quero só ver se você vai ter coragem de falar do capítulo 11. O capítulo 11. E aí eu já calculei aqui comigo que assim, o capítulo 6, os 6 primeiros capítulos, vai demorar 2 meses, 3 meses. O capítulo 11 vai demorar sozinho 6 meses. Nós vamos ter até o final do ano praticamente estudando Daniel, porque os capítulos proféticos são capítulos que precisam de maior cuidado. Muitas vezes nós entramos nos capítulos proféticos e a gente acha que sabe tudo. E a gente acha que, não, tá bom, eu vou dar o estudo bíblico e etc. Mas existem tantos detalhes maravilhosos do capítulo 7 até o capítulo 11, e o capítulo 12, melhor dito, que se você parar com cuidado e prestar atenção, e esse é nosso objetivo, é não ficar no lugar comum e repetir algo que vocês já viram várias vezes, né? Mas trazer uma perspectiva nova, perspectiva do ponto de vista do que o texto original diz, mas, sobretudo, uma perspectiva que nos fortaleça a fé. Em alguns momentos, talvez vocês digam, hã? O que é normal, né? Ultimamente, os sermões aqui, o pessoal, hã? O que você está falando? Mas a ideia é nos fortalecermos na nossa fé, tá bom? Nós vamos então, daqui a 2 sermões, nós vamos começar a parte profética. Provavelmente o capítulo 7 vai nos levar 2 sermões, capítulo 8, 2 ou 3 sermões, capítulo 9, 2 ou 3 2 sermões, provavelmente. Capítulo 10 é mais simples, é mais tranquilo, é mais uma introdução ao capítulo 11, 1 sermão, 2. E o capítulo 11, 27 sermões. 27 sermões, e o capítulo 12, um sermão de agradecimento a Deus, porque a gente passou pelo 11. Né? Que é terrível aquele capítulo 11. Capítulo 11, para vocês terem ideia, tem um livro que a igreja publicou chamado Daniel 11 Decoded, do Jacques Ducan. É dessa grossura e é um livro muito fantástico. Muito bom, né? Muito bom aquele livro, muito bom mesmo. Mas vamos então ao capítulo 5. Basta cada dia a sua bênção relacionada à Bíblia, nesse sentido. Né? Vamos nos deter essa semana no capítulo 5. E como a gente tem olhado aqui, nós vamos passar primeiro pela parte da informação, contexto histórico, data, o texto em si, então as lições espirituais que o Espírito quer nos apresentar, tá bom? Nenhum texto bíblico deveria, isso é uma informação para vocês, nenhum texto bíblico deveria jamais ser abordado de forma diferente do que tentar entender o seu contexto, sua data, sua história, e então as razões pelas quais esse texto existe. E muitas ideias péssimas religiosas, muitas más doutrinas, muitas doutrinas erradas surgem porque nós pulamos para a aplicação. Nós queremos trazer para o nosso contexto algo que a gente nem sabe se é o significado verdadeiro do texto. Muitas vezes a gente aplica coisas para o texto, a nossa vida, que não estão no texto. Vou dar um exemplo. Todos vocês conhecem aquele texto que diz: todas as coisas cooperam? E o que isso significa? Na nossa vida, nós gostamos de pensar nesse texto como sendo algo que, assim, é uma licença restrita, na verdade é uma declaração irrestrita de que tudo o que vai acontecer na nossa vida coopera para o nosso bem. Só que no contexto não é isso que o texto está dizendo. O contexto do texto está dizendo que todas as coisas que o Espírito Santo faz cooperam para a nossa salvação. Não é que um acidente de carro vai cooperar para você.
Não é que todas as coisas ruins, e você perdeu o emprego, e você perdeu a sua saúde, e você ter problemas no casamento, e você ter isso e aquilo outro, vão cooperar para o bem. O texto não está dizendo isso, mas nós isolamos um texto e queremos isso. Outro texto, queremos que aquele texto diga isso. Outro texto, posso todas as coisas? E eu posso tudo mesmo? Eu posso voar? Eu posso me jogar na frente de um caminhão e não vai acontecer nada? O texto é bem esclarecedor quando você lê o contexto. Eu posso todas as coisas em que diz respeito à pregação, modificação de vida, transformação, porque Cristo é que me dá força para fazer isso. Mas nós isolamos o texto, e esse é um dos grandes males. Nós queremos que o texto fale para mim, e eu quero obrigar o texto a falar para mim. Eu quero obrigar o texto a falar comigo, porque no final das contas acontece conosco o mesmo que aconteceu com Belsazar. E o que aconteceu com Belsazar? Orgulho. Nós gostamos de pensar que somos a coisa mais linda, mais maravilhosa, o centro e o foco da criação. Nós somos tudo que Deus quer. Tem um pregador brasileiro que dizia que nós somos o ponto fraco de Deus. Misericórdia, irmão. Coisa feia dizer um negócio desse. Quando eu olho para Deus, você lembra, sabe quem é? Vocês sabem quem é? Não vou falar não. Fala não, moço. Fala não que pode cortar a transmissão. Mas imagine que a pessoa, ele chega e diz assim, quando eu olho para, me corrija se eu estiver errado essa frase, tá, Rubinho? Não me lembro exatamente. Quando eu olho para Jesus, eu não me sinto diminuído, porque eu sou igual a Ele. Quando eu olho para Deus, eu não vejo diferença entre Deus e mim, meu amigo. Você está doido. Baixou o espírito de Belsazar. É absurdo. Não, é uma heresia, uma blasfêmia, né? Eu não sou menor do que Deus. Não, você não é menor, você é inexistente comparado com Deus. É inexistente. Mas esse é o mundo religioso que nós estamos vivendo. Reedição do orgulho do rei Belsazar. Mas de uma forma menor, mas ainda também da mesma maneira, nós precisamos lembrar que, embora nós sejamos importantes para Deus, sem nós, frase clichê, sem nós, Deus continua sendo Deus. Deus não precisa de nós para ser Deus. Deus nos convida a participar de um ato de adoração nem reconhecimento a quem Ele é. Quando nós vamos para o texto bíblico, precisamos entender que o texto, algumas vezes, não vai dizer nada para você. Ele não tem obrigação de te dizer nada. Você tem obrigação de se submeter ao que o texto quer dizer. E se o texto não quiser te dizer nada, submeta-se também. Submeta-se também. A tentativa de muitas vezes extrair significados espirituais é o mal de muitos pregadores modernos. E quando a gente entra nessa maneira de enxergar a Bíblia se transforma apenas em um amuleto ou um livro de 365 promessas. Um livro de apontar o dedo e encontrar sortes. A Bíblia não é isso. A Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela aconteceu dentro de um contexto histórico, datas específicas, situações específicas. Obviamente, que uma vez que eu tenha entendido o texto, o Espírito Santo vai tomar esse texto e aplicá-lo para o seu momento e sua situação. O texto, melhor dito, vai tomar o significado, o acontecimento e trazê-lo para o seu momento. Isso é aplicação. Mas nós precisamos primeiro entender o texto, porque corre o risco de querer aplicar algo que o texto nunca disse. Há um exemplo da revista Presbiteriana de 1956, que disse que um rapaz queria se matar. Queria se matar. E ele disse, Deus, está aqui a sua última oportunidade, me diz o que o senhor quer. Ele abriu a Bíblia e colocou o dedo. E aí quando ele colocou o dedo, apareceu lá aquele texto, e foi Judas e se enforcou. E ele, então o senhor quer que eu me mate? É isso mesmo? Não, mas eu não acredito, um Deus de amor, não, vai de novo. E ao invés de pedir a Deus, ele colocou o dedo novamente, e aí apareceu aquele texto para ele colocou o texto e diz assim, vai tu e faze da mesma maneira. E aí ele, não, mas é verdade, então, que é para eu me matar, eu não acredito que é essa a tua vontade, etc. E ele coloca o dedo, a última oportunidade. E ele coloca o dedo e diz assim, o que tens que fazer, faz-o depressa. Tomem cuidado, a Bíblia não é um livro de adivinhação, a Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós lermos textos, precisamos entender sua data, seu contexto, entender o que aconteceu, e daí, quando tivermos certeza de que o texto significa o que nós acreditamos que significa, e tivermos transformado o texto em nosso amigo, podemos aplicá-lo para a nossa vida. Vamos aplicar isso no capítulo
Vamos aplicar isso no capítulo de Daniel. Ops, agora sim. Vamos tentar entender então a data e o contexto do livro de Daniel. Diferente dos capítulos anteriores, o capítulo 5 possui informação histórica muito importante que indica precisamente quando os eventos aqui narrados aconteceram. E essa informação está nos versos 30 e 31, que a Raquel leu para nós. O evento ocorreu no mesmo dia em que Babilônia caiu nas mãos dos persas. O texto diz que naquela mesma noite, quando aquilo tudo aconteceu, Babilônia caiu e o reino foi entregue e Dario o Medo recebeu o reino. Quando isso aconteceu? De acordo com a arqueologia e os registros históricos, como Xenofonte, Heródoto, a queda de Babilônia aconteceu enquanto as pessoas estavam em uma festa no dia 12 de outubro de 539 a.C., quase 30 anos depois dos eventos do capítulo 4. A história conta que dois dias antes, no dia 10 de outubro, o rei Ciro da Pérsia havia derrotado Nabonido, que estava lá em uma cidade chamada Ópia, ou Sapir, e essa cidade havia sido tomada, e ele fugiu. Nabonido, alguns dizem que fugiu, outro que foi capturado ali. Quem estava na Babilônia? Porque essa cidade fica a 75 quilômetros ao norte da Babilônia. E ele veio para invadir, e ele estava na campanha, e 2 dias depois alguém resolveu fazer uma festa. Olha que beleza. Está tendo campanha militar, está tendo guerra, está tendo um monte de coisas, mas no final das contas eu estou bem aqui no meu palácio, e eu vou ficar aqui. É interessante que os persas, a Babilônia, vocês estão vendo ali a imagem, Babilônia tem essas muralhas de Babilônia, elas são duplas. Cowell, que foi o escavador da Babilônia, ele descobriu as muralhas de Babilônia e ele viu que dava para passar duas carruagens romanas, uma ao lado da outra. Eram extremamente grandes e largas, intransponíveis e inexpugnáveis, de acordo com o pensamento dos reis que ali viveram. Por isso, dentro de Babilônia eu estava seguro, fora da Babilônia eu tinha problema. Além disso, tinha toda a arma, tinha o exército, a proteção e etc. O rei que ali estava, Belsazar, ele confiava muito na Babilônia, só que ele teve um problema. De acordo com algumas tradições, quando o exército de Ciro chegou, eles olharam para as muralhas e cercaram a cidade, e eles olhavam para as muralhas e disseram, não tem como passar mesmo. Até que alguém bolou um plano. E o plano é, Babilônia está em cima do rio Eufrates, do rio Tigre. Babilônia está em cima do Eufrates mesmo. O Tigre passa pelo lado, do Eufrates. E ela passa no meio, e o Eufrates passa dentro da cidade. Para passar dentro da cidade, obviamente, precisa ter um local na muralha por onde o rio passe por baixo. O que eles fizeram? Vieram alguns quilômetros antes, construíram uma barragem para desviar o curso do rio. E quando o rio secou, eles passaram e entraram. Sem a batalha. Entraram, e a história nos diz que eles estavam em uma grande festa no dia 12 de outubro de 539, talvez comemorando o Dia das Crianças, né? O rei, de fato, naquele período, e isso aqui é um ponto importante, porque muitos críticos, para nossa compreensão da veracidade das Escrituras, a Bíblia nos fala que o rei naquele período era Belsazar, correto? Começa o texto dizendo, o rei Belsazar deu um banquete para 1000 dos seus nobres, etc. Ocorre que, de acordo com a história, o rei daquele período, o último rei da Babilônia, não era Belsazar, era Nabonido, de acordo com a perspectiva normal, tradicional e etc. Até o século XIX, a figura de Belsazar era completamente desconhecida da história. Não se falava dele, não se falava de Belsazar, era sempre Nabonido. E aí os críticos, aqueles que não confiam na Bíblia, o que diziam? A Bíblia é mentirosa, a Bíblia não é verdadeira. Aqui você tem aqui, né? Ali vocês não estão vendo. Aqui é uma imagem de Nabonido, e aqui não é ninguém, né? Isso aqui não é nada, porque a gente não tem imagem de Belsazar, eu só peguei na internet isso aqui. Essa aqui é uma imagem de Nabonido, como ele teria sido. Quem foi Nabonido? Nabonido não era filho de Nabucodonosor. Nabonido, ele era, na verdade, um genro de Nabucodonosor, casado provavelmente com Nitócris, que era filha de Nabucodonosor, com quem ela teve Belsazar.
Esse Belsassar, anos depois, liderou uma revolta contra Labash-Marduk, que era filho de Neriglissar, que tomou o poder para seu pai, Nabonido, que reinou até o ano 539, quando aconteceu a queda. Esse contexto histórico. Babilônia era um lugar cheio de conspirações. Nabucodonosor, quando faleceu em 562, o filho dele, Amel-Marduk, o Vilmerodach da Bíblia, ele era aquele que deveria assumir o reino. Ele assumiu o reino. Era o filho mais velho. Ele assumiu o reino e reinou por 2 anos, até que Neriglissar, um dos generais de Nabucodonosor, matou Amel-Marduk e tomou o reino. E aí acabou a linhagem de Nabucodonosor, supostamente. Só que ele se casou com Nitocris, que posteriormente se junta a Nabonido e a seu filho Belsassar, que havia nascido, que já havia tempo, para que eles tomassem de volta o reino para a dinastia de Nabucodonosor. Família muito boa, né? Família 10. Sabe quanto tempo isso aconteceu? 562 a 539. Foram 4 reis, alguns reinando meses. Amel-Marduk, por exemplo, reinou 3 meses, filho de Neriglissar, e foi assassinado por Belsassar. Percebem que não era uma coisa muito fácil ser rei naquela época. E por isso, eles viviam fazendo festas e mais festas e mais festas. Belsassar, então, ele foi chamado de rei em muitos lugares. Voltando aqui. Nós temos evidências extremamente claras de que Belsassar era o rei naquele momento. A Bíblia mesma nos diz. Veja só. Registros arqueológicos surgidos a partir da última parte do século XIX evidenciaram a veracidade do texto bíblico. Primeiro, descobriu-se que Belsassar não era uma invenção de Daniel, mas era uma pessoa real. Segundo, descobriu-se que o rei Nabonido introduziu seu filho, está na crônica de Nabonido, ao reinado, como descrito na sua crônica, e lhe deu direitos de corregência, fazendo dele uma autoridade apenas subordinada a ele mesmo. Também descobriu-se que Nabonido, quando da queda da Babilônia, estava em Sapir, como eu havia dito antes, lutando contra Ciro e seu filho. Estava na Babilônia. Quem estava na Babilônia, de acordo com os registros babilônicos? Belsassar, e não Dario. E o próprio texto de Daniel demonstra que a autoridade de Belsassar era secundária, porque ele diz: me interprete o sonho e eu vou fazer de você o terceiro no meu reino, não o segundo, porque ele tinha alguém acima dele também. Ele e o pai viviam brigando. O pai era adorador de Sin, a deusa lua, Shin, a deusa lua, e ele era adorador de Marduk. Enquanto o pai destruía um templo de Marduk aqui, ele construía outro do lado de cá. E eles viviam brigando. E uma hora ele dava uma ordem e o pai mandava outra. Isso daí parece pai, né? Não parece pai, Isaac? É desse jeito, né? Ele dava uma ordem, o pai vinha e falava, não. A ponto dele ter mandado uma certa feita fazer um conjunto de roupa bonito para os sacerdotes de Marduk, na Eságila. E o pai mandou, quando foram fabricar, o pai soube, porque tinham que pedir autorização dele, e o pai disse, não vai fazer não. E quem mandava? O rei. E ele ficou bravo. E ele tentou criar uma revolta contra o pai. O pai veio, ele estava em Tema, e o pai veio e o que fez? Destituiu do comando do exército. Ele era o senhor de todos os exércitos. O pai cuidava do exército da Babilônia, mas ele era o senhor de todos os exércitos. Só que o pai disse, a partir de agora não mais. E aí ele coloca uma outra pessoa que a gente vai ver, a gente não vai ver, mas assim, um outro rei também, um outro general nesse período. Outro ponto importante que os críticos... Então, por isso nós temos evidências de que Belsassar era o regente da Babilônia naquela época. O regente da Babilônia naquela época. Outra pessoa que aparece no texto, mas que é intrigante também, é Dario. Nós conhecemos alguns Darios da história, mas o Dario de Daniel era desconhecido. Por quê? Porque na história, quem toma a Babilônia, supostamente, até o século XIX se cria, era Ciro, o Grande. Mas, com a descoberta das crônicas de Nabonido, essa que está aqui em acadiano, aqui se narra o seguinte, eu vou colocar o texto mais adiante aqui para vocês, aqui tem o texto, diz o seguinte, no mês de Tashritu, que é o mês de Tishri, quando Ciro atacou o exército de Acade em Opis, no Tigre, os habitantes da Acádia se revoltaram, mas ele, Nabonido, massacrou os habitantes confusos. No 14º dia, Sipar foi capturado em batalha. Nabonido fugiu. No 16º dia, Ugbaro, ou Gobrias, governador de Gutium, e o exército de Ciro entraram em Babilônia, sem batalha. Depois, Nabonido foi preso em Babilônia ao voltar para lá. No mês de Arat-Samu, que é o mês seguinte, no 3º dia, Ciro entrou em Babilônia. Raminhos verdes foram espalhados diante dele e impôs-se à cidade o estado de Surmu, paz.
voltando aqui um pouquinho. Quem era então Dario? Dario é conhecido na história como Ugbaro, ou Gobrias, no grego. Ugbaro era um general medo que foi o responsável por entrar na Babilônia, por cercar a Babilônia enquanto Ciro estava pelejando contra Nabonido. Ele ali ficou, foi ele, junto com seus generais, que fez todo o plano e estratégia para entrar na Babilônia. E ele era um homem idoso. A história conta, Xenofonte, no livro 4 das suas histórias, diz que ele era um homem idoso de aproximadamente 60 anos, o que considera exatamente o que diz Daniel, capítulo 5, verso 31. Dario recebeu o reino, ele era da idade de 62 anos. E o texto é interessante, porque 3 vezes se fala a respeito de Dario, e nas 3 vezes nunca é dito que ele reinava, mas que ele recebeu o reino, a quem o reino foi dado, a quem o reino foi entregue, demonstrando que alguém lhe havia dado esse reino. E aqui a crônica de Nabonido novamente. Uma vez que nós temos o contexto histórico, nós podemos ir para o texto em si, de forma rápida, o texto em si. Nós vimos essa estrutura na semana passada, a estrutura, e aqui está o capítulo 5, mais uma vez o poderoso rei é humilhado, estando no centro da seção, da estrutura do livro de Daniel. 4 reinos do mundo que dominam, Deus salva os fiéis que vivem nesse reino, um poderoso rei desse reino, de um desses reinos é humilhado, um poderoso rei desses reinos é humilhado, Deus salva aquele que é fiel a ele mais uma vez, porque eles habitam nos 4 reinos do mundo, capítulos 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Isso é importante para que você mantenha na cabeça, para perceber, nós estamos no centro da parte histórica do livro de Daniel. E o centro da parte histórica de Daniel é que poderosos reis são humilhados. Todos aqueles que se levantam em orgulho são humilhados diante de Deus. E qual é o que diz o capítulo 5 especificamente? O capítulo 5 tem uma estrutura bem simples. Eu peguei uma bem simples e não uma muito complicada. Primeiro, de mais nada, dos versos 1 a 4, nós temos o desfrutar da festa. Alegria, alegria pecaminosa. 5 a 9, revela-se o medo de Belsazar. 10 a 29, descobre-se o seu futuro. E 30 a 31, encontra o seu destino. Olhando aqui, você percebe que o principal foco está dos versos 10 a 29, relacionados ao futuro de Belsazar. E o que isso significa? Significa que a maior parte dos versos está relacionada. E o elemento da resposta divina é central no texto. Muito embora a figura de Belsazar esteja no centro, o foco não está em Belsazar, mas na resposta iminente de Deus à sua afronta e blasfêmia. Se a Nabucodonosor foi dado uma última oportunidade de graça ao ser tirado do convívio dos homens, a Belsazar o decreto veio de forma imediata e fatal e não mutável. Não havia possibilidade para Belsazar de mudar o decreto. Não havia mais tempo para arrependimento de Belsazar. E por que será que isso aconteceu? Porque Belsazar afrontara o Deus dos exércitos. Porque Belsazar, conhecendo, e isso nós vamos ver em seguida, Belsazar, conhecendo tudo o que Deus havia feito no passado, o que ele fez? Escolheu abandonar a Deus. Pontos altos da narrativa, pontos altos do capítulo. Primeiro, o encontro era um encontro de bêbados. Naturalmente, as pessoas daquela época, elas não fariam metade do que Belsazar fez. Mas uma das coisas que a gente sabe é que a bebida faz com que você perca as inibições. A bebida destrava em você tudo aquilo que você gostaria de manter oculto. O termo aramaico utilizado para falar que Belsazar bebeu com os nobres, na verdade significa que ele bebeu diante dele. E por que isso é importante? Porque o rei nunca bebia na frente das pessoas. O rei, em todas as festas, a história nos conta, eles estavam sempre por trás, escondidos, eles estavam num lugar especial, demonstrando a diferença entre ele e aquelas pessoas. Por mais que elas se embebedassem, por mais que elas saíssem do caminho, o rei estava sempre demonstrando a nobreza do reino que ele representava. O que fez Belsazar? Eu sou um igual. E ele vai e bebe. Outro ponto importante é que o texto diz que eles estavam, havendo provado. No aramaico, essa expressão significa que ele já havia bebido muito, não era havendo provado. O verbo saté, em aramaico, a forma como está escrita, significa que ele continuamente estava bebendo. Ele ainda estava bebendo muito. E não apenas isso. E aí é quando a festa se transforma numa orgia. Ele bebeu não apenas
ele bebeu não apenas para se divertir, mas ele bebeu para proporcionar uma mudança da consciência das pessoas. Bêbados e motivados pela falta de compostura do próprio rei, a festa se transforma em uma orgia, como parece indicar os versos 2 e 3, que afirma que as mulheres e concubinas participaram dessa festa, bebendo com os homens. Às vezes as mulheres participavam das festas, às vezes participavam como objetos sexuais, etc., mas elas não bebiam. Elas não eram permitidas beber. E você vai perceber algo interessante na narrativa. A rainha não estava lá. A rainha mãe, ou a rainha consorte, Nitocris, ou a Mite já tinha morrido, não estava lá. Por que ela não estava? Por que ela escolheu não participar daquilo que estava lá? Pela mesma razão que Vasti havia escolhido não participar. Porque ela não se submeteria ao que aconteceria, ela sabia que aconteceria naquele lugar. Não com relação aos vasos do reino de Deus, não do templo de Deus, mas a dissolução que ali aconteceria. Não havia respeito por aqueles que eram, pela esposa nem pelo marido, havia uma completa orgia e dissolução. As pessoas se perdiam nos seus pecados sexuais. Vocês perceberam que todas as vezes que o ser humano peca, que o ser humano entra em profunda rebelião contra Deus e afronta, uma das primeiras coisas que ele faz é buscar a liberdade sexual, é buscar a dissolução sexual, é buscar a devassidão, porque a maior representação do seu próprio interesse, do seu orgulho, é dizer: eu não aceito não ter prazer. A busca do prazer do ser humano é o que mais lhe motiva em muitas situações. A orgia então se transforma em uma blasfêmia. E esse é o ponto em que as coisas começam a ficar muito complicadas. Eles ficaram intoxicados pelo vinho e pela licenciosidade. Eles estavam capitaneados pelo rei. Perderam então as inibições sagradas e violam os vasos do Deus de Israel, juntamente com outros vasos também. Era comum serem oferecidas ofertas nas festas pagãs, sacrifícios aos seus deuses, mas havia uma ética. Havia uma ética. E a ética era que nenhum elemento sagrado, fossem próprios ou de deuses estrangeiros, deveriam ser vilipendiados. Mas a bebida destruiu as travas, como eu falei. Acabou com as inibições. A bebida destravou todas as inibições e o respeito pela divindade, ainda que derrotada do ponto de vista de Belsassar, mas da qual ele ouvira falar, não apenas pelos hebreus, mas por seus antecedentes, principalmente Nabucodonosor, foi posta de lado. Olha que mistura. Bebida, licenciosidade, busca do prazer, revolta, arrogância, orgulho. Que coquetel do inferno, né? Que coquetel do inferno. E o que acontece? A desgraça na vida desse rapaz. E então a blasfêmia se transforma em um tribunal. A festa se transforma agora em um tribunal. E é muito claro, e aí o texto é muito forte quando ele descreve isso. A mão aparece na parede e quando começa a escrever em aramaico, quando ela começa a escrever em aramaico, o que vai acontecer o texto descreve que ele se empalideceu, e que suas pernas começaram a bater, e que seus joelhos começaram a bater, e que sua perna se foi. E essa perna se foi em aramaico significa, no Antigo Oriente, significava que ele perdeu completamente a capacidade de ficar em pé. Ele não conseguia se segurar. Ele buscava apoio em outros lugares, mas cada vez que ele olhava, e aqui a forma verbal indica que ele continuamente, ela estava lá a inscrição, e cada vez que ele olhava e seus nobres olhavam, mais medo vinha sobre ele, mais o seu sangue ia embora, mais a sua força e a arrogância do início faziam com que tinham ido embora. Belsassar era conhecido como um grande estrategista. Diferente de Nabucodonosor, que era um construtor, Nabucodonosor era conhecido na história como grande construtor. Diferente de Nabonido, seu pai, que era um grande estudioso das artes, amava as artes, de acordo com a história babilônia, Belsassar era um estrategista, um guerreiro, líder de exércitos. Ele não tinha medo de nada, afinal de contas, ele era o líder do exército mais poderoso da terra, segundo o que ele pensava. Ele tinha ali muitas pessoas que estavam dispostas a entregar sua vida por ele, em certa situação. Em outras estavam dispostas a matá-lo. Mas quem é que poderia entrar, quem seria esse Deus que poderia interromper a festividade babilônica? Quem era o juiz que poderia vir diante do rei e dizer: você é culpado, você vai morrer?
Quem é esse juiz? Afinal de contas, os guardas estavam ali e ninguém poderia adentrar. Mas havia um Deus nos céus. Porque esse Deus demonstrou que ele havia sido afrontado e que ele não aceitaria uma afronta à sua autoridade. É preciso lembrar que as profecias do capítulo 7 e 8, isso é extremamente importante. Às vezes nós não prestamos atenção. As profecias do capítulo 7 e 8 foram dadas no primeiro e no terceiro ano do reino de Belsazar. Ou seja, Daniel, na corte da Babilônia, recebeu as mensagens que fazem parte da nossa identidade. Capítulo 7 e 8. E essas mensagens, quase certamente, chegaram ao ouvido do rei também. O conhecimento a respeito de Daniel, que o rei parecia que, pelas palavras da rainha, ele não conhecia, mostram que ele conhecia, porque ele disse assim: és tu Daniel, chamado Belsazar, que meu pai trouxe junto com os judeus? Ele conhecia e sabia quem era Daniel. O problema maior do pecado de Belsazar não era que ele pecou por ignorância, mas porque ele pecou conscientemente. Ele se revoltou contra Deus e ele afrontou o Deus Todo-Poderoso. Ele resolveu afrontar e desafiar. Como Stephen Miller, num comentário maravilhoso, diz, o que aconteceu naquele momento parecia que Belsazar estava dizendo: Deus dos hebreus, você pode ter humilhado Nabucodonosor, mas a mim você nunca vai conquistar. Que ousadia, né? Que ousadia. Chegar ao Deus Todo-Poderoso e dizer: não, comigo não. Aquela planta que tem no Brasil, comigo ninguém pode. Quais as lições espirituais que nós podemos tirar desse texto? Uma vez que nós entendemos o que aconteceu, conhecemos a história, tudo que vem, o Mené, Tekel, Ufarsim e etc. Primeiro delas, mais uma vez, o orgulho destrói. Como no capítulo anterior, novamente, nós encontramos alguém que olhou demais para si mesmo, talvez em decorrência de seus sucessos militares. Se é verdade que que Nabucodonosor era um construtor e Nabonido um artista, e que o que nos apresenta é que ele era um grande estrategista. Foi ele que desenhou e idealizou uma rebelião que trouxe o reino de volta para a família. Foi ele quem matou Amel-Marduk. Ele era conhecido como o senhor do exército de todas as terras, um fiel devoto de Marduk e outros deuses da Babilônia. Enfim, ele representava o retorno da Babilônia aos deuses que Nabucodonosor abandonara. Era um retorno da Babilônia. Ele era o retorno ao orgulho e desafio arrogante que Nabucodonosor deixara para trás no capítulo anterior. E ele foi destruído por isso. Queridos, não é incomum que nós façamos da mesma maneira. Não é incomum que nós mesmos olhemos em demasia para nossos sucessos, para o que nós alcançamos, para nossas realizações, para nossas conquistas. Na verdade, é mais comum do que muitas vezes queremos reconhecer. E aí nós mesmos, intoxicados pelo vinho do nosso orgulho, pelo vinho do nosso eu, somos tomados por uma cegueira que nos leva a deixar de enxergar onde estamos de verdade. Na miséria do pecado. Na miséria de uma vida escura. Podemos até tentar calar a voz da consciência. E alguns até conseguem. Por um tempo. Alguns até conseguem por um tempo. Mas cedo ou tarde, a consciência falará, e de uma maneira tão avassaladora, que deveria nos fazer tremer. Porque talvez não apareça uma escritura na parede da sua casa, mas certamente aparecerá na parede do teu coração. Qual é a escritura que vai aparecer na parede do teu coração? Por outro lado, aprenda do passado, outra lição extremamente importante. Aprenda do passado. Belsazar certamente soube de tudo o que Deus havia feito a seu antecessor Nabucodonosor. E seguramente ele também conhecia Daniel, muito embora ele tenha se feito desentendido. Mas ele voluntariamente decidiu se esquecer da história. E esse é o resultado de esquecer como chegamos onde chegamos. Se aqui nós estamos, trilhamos um caminho e esse caminho se chama história. É a história. Se bem que a história não seja feita para nos prender, ela existe também para nos ensinar. A história é o grande palco da revelação de Deus, e quando nos esquecemos das histórias que compuseram nossa história, nós caímos. Nós caímos. E se caímos por nos esquecer ou ignorar o passado e suas lições de alegria ou sofrimento, então o futuro que não temos não é incerto, mas é certo, porque ele é inexistente. Por isso precisamos, a cada manhã, a cada noite, insistir em não nos esquecer, em jamais esquecer o que aprendemos de outros, sejam familiares, sejam amigos, e também aprender de nossas próprias histórias vividas com Deus.
A história é o antídoto para a apostasia. Quer continuar andando com Deus? Lembre-se como Deus te guiou até aqui. Ellen White, em 1913, ela disse: nada temos que temer quanto ao futuro, exceto que nos esqueçamos como o Senhor nos guiou até aqui. Não pague para ver. Não pague para ver. Ao escolher um caminho diverso do que Deus havia mostrado para Nabucodonosor, Belsassar escolheu desafiar o Deus que havia predito que o reino babilônico passaria. Afinal, o reino estava protegido por seus deuses e suas muralhas. Ah, quantas vezes pensamos nós que nossos deuses modernos podem nos proteger? Quantas vezes pensamos que nós estamos completamente tranquilos porque temos dinheiro, posição, autojustificativa, temos fama, somos amados e pensamos que eles nos protegerão da hora do julgamento e somos tolos por isso. Nada pode nos proteger da hora do julgamento, a não ser aquele que morreu para que não sejamos julgados. Belsassar possuía guardas, mas eles eram impotentes diante do juiz celestial. Não adianta pensarmos que nossos guardas modernos podem algo mais do que os guardas antigos. Não adianta nos iludirmos com a sensação de que o ateísmo, a indiferença, o feminismo, o machismo, o progressivismo, ou qualquer ismo, ou qualquer outra ciência, filosofia, psicologia, sociologia, ou qualquer coisa pode nos proteger do justo juiz, porque não adianta chegar na presença de Deus e dizer: ah, mas eu fiz isso porque o mundo estava fazendo, porque a sociedade disse para fazer. Eu fiz isso porque eu sou um homem progressista, e porque como progressista eu entendo que esse modelo conservador não cabe para mim. Eu sou alguém que gosto muito de filosofia, e por isso a Bíblia não tem muito sentido para mim. Não, eu sou alguém que gosto, que penso muito, e eu tenho, uma frase bonita, né, que todo mundo gosta, eu sou um pensador crítico. Eu tenho raciocínio crítico, por isso eu não aceito de qualquer maneira. Tenha raciocínio crítico, critique pessoas, mas jamais critique aquilo que vem daquele que é Deus, daquele que é o Senhor da tua vida. Critique tudo o que não vier de Deus. Aceite absolutamente todas as coisas que vierem de Deus. Como nós falávamos na lição da escola sabatina, quando a Bíblia diz A, não é A menos, nem A mais, nem B menos, nem B mais. É A. Critique tudo o que estiver fora da Bíblia. Critique aquilo que talvez alguém queira te dizer, mas jamais acredite que o seu pensamento crítico é suficiente para te proteger. Porque como dizia um amigo meu, Gilberto Tais, o pastor Gilberto Tais, ele disse uma certa... Tais, eu nunca sei se é Tais ou Tais. Ele disse uma certa feita: o Deus morto por Nietzsche, execrado por Marx, expulso da mente por Freud, virá um dia para desespero daqueles que se recusaram a tê-lo como Senhor. E por último, Ele é o único soberano. Deus é o único soberano. Essa figura que está aqui, que eu coloquei aqui, é uma figura que eu pedi para um amigo meu desenhar no Brasil, que fazia teologia comigo. E ela demonstra duas coisas extremamente importantes. Aqui nós temos os anjos de Isaías 6, é relacionado a Isaías 6. Os anjos estão olhando para baixo, estão contemplando aqui Isaías se aproximando de Deus. Deus está no alto e sublime trono. Os anjos estão cobrindo a face de Deus, para que Isaías não morra e para que Isaías não contemple a face também do Todo-Poderoso, demonstrando a soberania de Deus num alto e sublime trono. O grande problema de todos os orgulhosos é que eles sempre pensam que estão num trono. O grande problema de todos os arrogantes é que eles acreditam que são mais do que são. O grande problema daqueles que presunçosos é que presumem muito a respeito de si mesmo. Isaías encontrou com Deus, e como Belsassar, mas de maneira positiva, Isaías reconheceu a grandiosidade de Deus. Belsassar teve infinitas oportunidades de reconhecer a grandiosidade de Deus. Não aceitou nenhuma. Nós não somos melhores, não. Porque nós estamos na igreja. Nós estudamos a lição da escola sabatina. Nós estudamos a Bíblia. Nós lemos um monte de literatura. Nós temos o privilégio de ter o espírito de profecia. Nós temos tanto a aprender. E o que é que nós fazemos com isso que a gente aprende? O que é que isso o que se transforma? Deus passa a ser um bom conceito, um bom Senhor, ou nós diminuímos Deus para ser aquilo que nós precisamos e Deus passa a ser, na prática, o nosso servo?
O que Nabucodonosor tentou fazer com Deus é transformar em servo. O que Belsazzar pensou que podia fazer era transformar Deus em servo. Isaías, Daniel, Jeremias, Pedro, Paulo, João, Tiago, Lutero, William Miller, Ellen White, e o seu nome pode estar nessa mesma lista, escolheram ter Deus como Senhor. Que não seja uma escolha temporária, que seja uma escolha que reconhece a grandiosidade de Deus e que Ele é o único soberano. Porque quando ele está trajado com esse talite, eu pedi para ele colocar o talite de glória, porque diz que a orla do seu manto cobria todo o templo. É essa tira que está aqui, cobria todo o templo. Mas quando Deus está trajado com o talite de glória, significa que na sua soberania, Ele utiliza o seu poder, Ele utiliza todos os seus recursos para proteger o seu povo, soberanamente. Soberanamente, como nós veremos no próximo capítulo. Mas Ele protege. Deixa eu ver aqui se volta só um pouquinho. Mas Ele protege. Não quer voltar? Volta mais um pouco, por favor. Mais um. Aí. Mas Ele protege seus fiéis. Deus é um rei fiel. Sejamos fiéis também. Que o sábado para vocês seja de renovação da sua aliança com Deus. E sensação, e mais do que sensação, certeza de que Ele tem protegido sua vida e que Ele continuará protegendo também. Faça de Deus o seu Senhor. E os exércitos celestiais protegerão sua entrada, sua saída, desde agora e para todo sempre. Amém. Vamos ficar em pé para nós orarmos? Próximo sermão, Daniel 6, Cova dos Leões. E depois, profecias. Uau, vai ser legal. Oremos. Grande Deus, Rei do Universo, assentado no alto e sublime trono, te agradecemos porque na tua soberania o Senhor nos protege com o teu escudo poderoso e nos ama com teu braço de amor. Perdoa, Pai, os nossos pecados. O pecado do orgulho, que muitas vezes temos, quase sempre temos. O pecado da insolência, da arrogância. O pecado da indiferença. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar e por isso estamos diante da tua presença. Pedindo, Deus, que o Senhor contemple a nossa disposição, a vontade de estar diante da tua presença e o Senhor nos dê a tua paz. O Senhor renove a tua aliança em nosso favor. A aliança de nos proteger, a promessa de nos salvar e a realização dessa salvação, não apenas no futuro, mas desde agora, para cada um aqui. Salva-nos, Deus, do nosso orgulho. Salva-nos da nossa indiferença. Salva-nos da influência do mundo. Salva-nos da bebedeira do mundo. Salva-nos das festas do mundo. Salva-nos de tudo aquilo que pode, ao final, se transformar em algo contra nós no julgamento. Cobre-nos com o manto de Cristo Jesus. Cobre-nos com o manto daquele que morreu na cruz do Calvário, para que nós possamos ser dignos de estar na tua presença. Em nome dele nós oramos, porque é o único nome que pode realmente nos colocar em uma posição de estar na tua presença, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém.